Em Washington, nos Estados Unidos, a maior biblioteca brasileira fora do país foi aberta para o público. São 40 mil volumes da coleção original do diplomata, historiador e jornalista do século XIX, Manuel de Oliveira Lima. Grande parte da coleção é de livros raros dos séculos XVI, XVII e XVIII. Eles relatam a expansão portuguesa e a história do Brasil até 1930. Um dos principais destaques é este livro sobre as invasões holandesas, publicado em 1647. Ele é um de apenas 3 exemplares no mundo. Também estão guardados na biblioteca tesouros da literatura portuguesa e brasileira, como primeiras edições dos Lusíadas de Camões do século XVI e edições antigas da obra clássica do século XVII, Os Sermões do português Padre Antônio Vieira e de Marília de Dirceu, do luso-brasileiro Tomás Antônio Gonzaga, que viveu no século XVIII. Além de livros contemporâneos de Oliveira Lima, com dedicatória de amigos como Lima Barreto e até Machado de Assis. O foco é no mundo português e suas colônias, especialmente o Brasil. Mas a biblioteca disponibiliza material para pesquisadores do mundo todo estudarem Ásia, África, Índia e outras partes da América Latina. Além dos livros, a coleção também traz manuscritos, panfletos, mapas, fotografias e obras de arte. Ela ficou fechada por 2 anos, até que Duília de Mello assumisse a vice-reitoria da Universidade Católica dos Estados Unidos. Por ser brasileira, ela recebeu do reitor a missão de reabrir um dos principais centros para pesquisadores de cultura luso-brasileira fora do Brasil. A biblioteca ela é bem conhecida entre os intelectuais brasileiros, pessoas que gostam de coisa ligada ao Brasil, a Portugal, né? Essa é uma coleção que a gente chama de brasiliana. Então, essa coleção ela já foi muito usada por brasileiros da área de história, literatura, né? Sociologia, e nós temos muito contatos com os brasileiros que vêm aqui. Duília explica que entre os itens mais procurados estão as correspondências trocadas por Oliveira Lima. Um dos exemplos são as cartas de Gilberto Freire, orientado pelo diplomata em suas pesquisas sobre o Brasil, assim como de Joaquim Nabuco, que foi embaixador nos Estados Unidos, e do amigo Machado de Assis. Manuel de Oliveira Lima nasceu no Recife em 1867, de mãe brasileira e pai português. Quando criança, morou em Lisboa, onde aos 14 anos deu início à carreira de jornalista com a criação do jornal Correio do Brasil. Voltou ao Recife, onde conheceu a futura esposa Flora e entrou no Itamaraty como diplomata. Escreveu mais de 20 livros, incluindo Dom João VI no Brasil, uma das mais importantes obras sobre o rei português, que levou a corte ao Brasil em 1808, durante as guerras napoleônicas. Foi membro da Academia Brasileira de Letras e deu aulas sobre história brasileira em universidades nos Estados Unidos e na Europa. A pesquisadora Natália Reines explica que Oliveira Lima foi um dos intelectuais mais importantes da sua geração. Oliveira Lima pode ser considerado um dos primeiros, se não o primeiro historiador profissional no Brasil. E ele teve uma contribuição fundamental na historiografia por causa principalmente da sua obra Dom João VI no Brasil, que mudou totalmente o entendimento que se tem sobre o papel de Dom João VI na história nacional. Depois de ter servido como diplomata em países como Reino Unido, Portugal, Alemanha, Venezuela e Japão, Oliveira Lima decidiu passar seus últimos anos aqui em Washington. Em 1916, negociou com a Universidade Católica a doação da sua biblioteca, que estava espalhada pelas diversas cidades onde ele havia morado. Ficou combinado que a instituição iria trazer os livros para cá, uma tarefa complicada, já que o mundo passava por um dos momentos mais difíceis do século XX, a Primeira Guerra Mundial. A biblioteca foi inaugurada em 1920 e ele foi seu curador até sua morte, em 1928. A esposa Flora continuou com os trabalhos até 1940. Agora, o objetivo é expandir o trabalho do diplomata. Nós estamos planejando os próximos 100 anos da Oliveira Lima, né? Então a gente vai criar um centro brasileiro, que o pilar vai ser a Biblioteca Oliveira Lima, para a gente trazer aí os intelectuais brasileiros, historiadores brasileiros que venham e trocar todo esse conhecimento entre Brasil e Estados Unidos também.